Fui demitido e eu voltei ainda mais forte. Hoje eu vou falar sobre um assunto que talvez muitos de vocês estejam passando, ou já passaram, ou vão passar, porque ninguém tá livre disso, que é basicamente demissão dentro da área de teste e qualidade de software. Eu vou trazer aqui para você, meu amigo, que está na área de qualidade, que está pensando em migrar para a área de teste de qualidade de software, ou até mesmo você aí que acabou de ser demitido dentro da área de QA e está querendo entender o que você tem que fazer agora ou o que você precisaria fazer. Isso vai ser um papo de um amigo para outro amigo. Eu quero que você entenda que sim, eu já fui demitido, pois é, eu tô aqui para falar disso também e falar de uma visão de uma pessoa que já foi demitida, que já teve que lidar com essa situação em um momento muito difícil da minha vida. Eu vou contar um pouco mais sobre isso. Quero que você entenda também como que você pode sair por cima disso, até porque, da vez que eu fui demitido, foi o momento que eu mais cresci na minha carreira de teste de qualidade de software. Então, seja muito bem-vindo. Eu sou o Manic, eu engineer há mais de 10 anos. Eu já trabalhei em times no Brasil e na América do Norte, tanto Canadá quanto Estados Unidos. E já liderei times também por lá, já contratei muito QA e já coloquei muito QA nesse mercado de teste de qualidade de software. Se você está interessado em entender um pouquinho mais sobre demissão, o que pode acontecer, como funciona, ou até mesmo entender por que eu fui demitido já, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar exatamente sobre isso. Então, bora pro vídeo. Então tá, time, eu tenho uma apresentação para passar aqui para vocês, porém no início desse vídeo eu vou trazer algumas informações sobre a minha experiência, tá? Então sim, muita gente nesse mercado já foi demitido, mas pouquíssimos contam a sua história de demissão. O pessoal gosta normalmente de se vangloriar de tudo que aconteceu de certo na carreira, mas morre de vergonha de falar justamente sobre os pontos fracos. E eu vim trazer aqui um pouco mais do meu ponto fraco para você entender que isso não vai ser o problema da sua carreira. Isso não vai ser o que vai acabar com a sua carreira, beleza? Vou te contar uma pequena história. Lá em 2022, justamente o ano que a Lumi começou a operar, eu estava num momento muito difícil da minha vida. Foi o primeiro ano, né? Na verdade, eu me mudei para o Canadá em 2021, lá para outubro, novembro. E em 2022, basicamente, foi meu primeiro ano lá com a minha esposa, só eu e ela, em um país completamente novo, com uma cultura completamente nova. Eu já estava trabalhando para uma empresa canadense, antes dessa empresa canadense eu trabalhava para uma empresa americana, e eu acabei tendo um ano extremamente difícil. Como já não fosse difícil mudar de país, né, e estar em outra cultura, em outros costumes e até mesmo, né, entender como o país funciona no geral, como trabalhar numa empresa canadense pela primeira vez, eu ainda tive uma infeliz informação. No ano de 2022, em abril, logo vai fazer 4 anos, o meu avô veio a falecer. E para quem não sabe, meu avô era uma pessoa extremamente importante na minha vida. E isso foi um momento muito difícil para mim. Muito difícil mesmo, principalmente na situação que eu estava. Eu cheguei a voltar para o Brasil para poder visitar meu avô, porque ele não faleceu de maneira inesperada, ele teve um AVC, ficou em coma, e eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil às pressas, né? Eu paguei caríssimo numa passagem, se eu não me engano, eu paguei mais de 8 mil reais na época na passagem para poder visitar meu avô. Nessa época, eu acabei visitando ele, continuei trabalhando, né? Trabalhei como trabalhar remoto te ajuda, e nesse momento foi realmente muito útil. Voltei para o Brasil, trabalhei remotamente e depois voltei para o Canadá, continuei minha vida. E nesse mesmo ano, para alguns de vocês pode parecer algo meio bobo, mas a minha cachorrinha, que ficou no Brasil com a minha mãe, que já tinha 18 anos, que era minha cachorra desde os meus 7, 8 anos de idade, ela veio a falecer também. Então foi um ano muito, muito difícil. Eu entrei numa possível depressão, um momento muito depressivo da minha vida, e eu não consegui dar conta do meu projeto da empresa que eu trabalhava. Eu estava trabalhando numa empresa canadense, que era meu sonho, e o emprego era legal, as pessoas eram legais, e eu simplesmente não conseguia entregar. Então foi um momento na qual eu acabei sendo demitido. E de forma realmente justa. Eu não estava entregando o que eles esperavam. Eu já estava basicamente há mais de um ano na empresa, isso quando foi correr a demissão, porque foi no final do ano de 2022. E foi muito difícil para mim, porque contando ainda com tudo aquilo que aconteceu, eu ainda por cima fui demitido do meu trabalho. A gente vai passar um pouquinho mais nessa apresentação, mas eu quero te dizer uma coisa. Isso foi algo que mexeu muito comigo.
Foi muito difícil lidar com essa situação. Foi a época que eu abandonei eu mesmo. Eu fiquei com mais de 120 quilos, eu não me cuidava. Vocês podem olhar, voltem lá no começo da Lumistack, vocês podem ver os vídeos. Eu vou estar muito mais pesado, eu vou estar com a barba mal feita, com o cabelo sem cortar. Você vai me ver numa situação diferente da atual. E mesmo assim, mesmo trabalhando como QA, morando no lugar que eu queria morar a minha vida inteira, que era o Canadá, ganhando bem, tendo uma vida boa, tendo uma família linda, ainda assim acontecem coisas ruins e você é demitido. Seja por, mesmo caso que eu, ou até mesmo por questões de layoff que acontecem aí no mercado em geral, não necessariamente no mercado de tecnologia, mas no mercado em geral. E por que eu tô falando sobre isso? Primeiro, para mostrar que eu também sou humano, eu tô aí do lado de vocês. Mas eu também tô querendo mostrar para vocês que isso não é o final do mundo. E eu vou trazer um plano para você aí que foi demitido, ou se você um dia calhar de ser demitido, seja pela mesma questão que eu, por layoff, o que você pode fazer, beleza? E eu já vou avisando, eu vou contar isso aqui no final do vídeo, fiquem até o final para eu poder contar, mas eu vou falar como que eu caí para cima. Beleza? Então vamos lá. Bem, pessoal, fui demitido e eu voltei mais forte. Essa daqui é a minha apresentação para vocês hoje. Essa vai ser a nosso conteúdo. E o que a demissão me ensinou sobre carreira, tá? Antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto de 2025, o nosso ano passado, que foi um contexto de grandes mudanças. E na área de qualidade foi ótimo. Inclusive, se você for ver aí, o cenário brasileiro, né? Inclusive o CAGED, que é esse órgão que faz essas pesquisas em relação à demissão, tudo, mostrou um crescimento de contratações dentro da área de tecnologia, especialmente para analista de testes, tá? Isso falando de dezembro de 2024 até novembro de 2025. E vocês veem aí que tem um aumento de 33,44%. Isso é muita coisa em relação a menos de um ano, né, de 2024, que também já estava sendo um ano muito bom, para um ano de 2025. Então isso é muito legal de ver. Agora, sobre o que esse conteúdo é? Né? Sobre emoção, porque, bem, são emoções muito fortes quando você é demitido, até mesmo quando você sai para ir para outra empresa, é muito forte. Sobre estratégia, o que você vai fazer no momento em que acontecer isso? Ou se acontecer, o que você faz agora? Como que você pode agir no momento difícil com muita inteligência, tá? Isso é muito importante. Sobre ação, eu vou trazer um plano aqui de 30 dias para poder acelerar a sua recolocação e também sobre crescimento, porque não é só porque você foi demitido que você tem que aceitar um emprego pior. A verdade mesmo é o que eu falei, você pode acabar caindo para cima, beleza? E assim, tá, galera? Isso aqui é baseado em padrões reais, não somente que eu passei, mas por outros QAs, e é uma forma que vai te ajudar a chegar e voltar de uma forma muito melhor, muito melhor. E aí, ó, o que você vai sentir nos primeiros dias, e é normal, tá? Eu já venho te avisar que é normal. Uma sensação de fracasso muito grande. Mesmo quando a demissão é estrutural, quando é layoff, né? Pô, a empresa ela tomou a decisão de diminuir aquela parte da empresa, né? Pô, você pode se sentir como se você tivesse falhado. Puxa, eu não dei tudo que eu precisava ter dado naquele momento e por isso que aconteceu os layoffs, sabe? A gente se coloca nessa posição. Talvez você aí que nunca passou por isso ou que acha diferente, provavelmente você nunca esteve nessa situação, mas você se sente mal, independente da situação, se foi por layoff ou não. Tem também a síndrome do impostor, que é aquele negócio, eu sempre soube que eu não era bom o suficiente. Essa voz, ela vive na sua cabeça quando você tá nessas situações. E isso corrói você, né? Porque você nunca vai se colocar no patamar de que você tá bem se você acabou de ser demitido. Não só isso, vergonha pra contar pra família. Pô, chegar na minha esposa, eu morando no Canadá com ela, eu era a maior fonte de renda e única, ganhando em dólar, gastando em dólar. Imagina se eu não acho outro emprego, o que eu faço? O que eu vou fazer? O que eu falo pra minha esposa? Tenho minhas cachorras, na época eu já tinha minhas cachorras, já tinha pego minhas 2 cachorras, minhas 2 porquinhas. O que eu faço? E a vergonha é muito grande, contar pra sua mãe, pro seu pai. É difícil, eu sei que é difícil. E também, né, até mesmo pro seu público. Contar pro seu público pode não ser o momento mais confortável da sua vida. Tá? Não só isso, né? Como eu acabei de mencionar, a sua ansiedade financeira, né? Porque você parou de ter ali o seu salário mensal. Apesar de um que ganhar muito bem, ganhar salários altíssimos, não significa que você tem um financeiro controlado, não significa que você não gasta, né? Então, às vezes, você simplesmente nunca guardou dinheiro e gastou todo o dinheiro que você recebeu. E o próximo mês está vindo, você precisa pagar as contas. O que fazer, né? Essas preocupações, elas são muito fortes. E, além disso, o que eu faço para o próximo passo? Às vezes as coisas acontecem de repente, às vezes não, mas às vezes sim. E tudo fica meio difícil de enxergar, né? Porque, bem,
você tá atordoado. Eu vou falar sobre isso também aqui no nosso vídeo. Beleza? O que os dados eles mostram? Tá? A primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês. O IBGE, no terceiro trimestre aí de 2025, ou seja, no final do ano de 2025, a taxa de desemprego do Brasil caiu para 5,2%. E isso é a menor taxa de desemprego que já esteve no Brasil. Inclusive, os profissionais de TI com habilidades relevantes, o mercado em 2025 ainda estava mais aquecido e, obviamente, em diversos segmentos, né, e regiões. Mas isso é tecnologia. Então, se você tem habilidades relevantes, que é o que a gente ensina aqui na Lumistack, saiba que você vai estar em bons lençóis, né? Vamos dizer assim. E assim, eu quero que vocês entendam que ser demitido não significa o final da sua carreira, tá bom? Não significa. Os profissionais que retornam ao mercado após uma demissão estrutural frequente, eles conseguem posições melhores do que tinham antes. Isso aconteceu comigo. O processo forçado de reflexão e atualização os torna muito mais competitivos. Uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos, para todo mundo que me assiste: se você acha que pode ser demitido, se você sente que vai rolar layoff na sua empresa, procure vagas antes disso acontecer. Isso vai te colocar em uma posição muito mais confortável e muito menos assustadora. Se a sua empresa falar que não quer mais você, fica tranquilo, porque você já está procurando vaga. E se você for um cara competitivo, né, se você estudar, se você continuar se colocando no mercado, você vai achar emprego. Lembrando, no Brasil e fora do Brasil, as contratações estão aquecidas, principalmente para a área de teste de qualidade de software. Então não vai ser tão difícil assim de você achar emprego, tá? Inclusive é muito comum, já tive pessoas, alunos, falando assim: putz, foi demitido e agora? Eu falei: relaxa, você já tem experiência, você vai achar emprego rápido. Na hora que você está sendo demitido, você não sente isso. Mas já vai procurando empresa. Ah, Mani, como que eu sei que a empresa pode ter layoff? Cara, a primeira informação que você ouviu falar que vai ter layoff, cara, já volta lá pro seu LinkedIn e já começa a fazer o que eu vou te passar por aqui, beleza? Ó, não tome decisões importantes no momento que você foi mandado embora. Nem de carreira, nem decisão financeira. Você respira fundo, dá um tempo para você processar. Por quê? Porque senão você vai tomar decisões afobadas que não vão ser as melhores que você pode tomar naquele momento. Além disso, fale com pessoas próximas, tá? Pode ser até comigo, eu posso não ser próximo necessariamente de você, mas se você confia em mim, vem falar comigo, manda uma mensagem no Instagram, deixa seu comentário aqui no YouTube. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, a gente traz conteúdos aqui todo dia sobre a área de teste de qualidade de software. Tá gostando desse conteúdo? Deixa o like e se tiver alguém que você conhece que tá passando por isso, manda para essa pessoa também para eu ajudar ela, beleza? Vamos lá, fala com as pessoas próximas. Se isolar é a pior coisa que você pode fazer, porque você vai ficar dentro da sua própria cabeça e você não vai conseguir ver uma saída, tá? Então extravasar, conversar, botar para fora é muito importante. Não só isso. Tente entender o que aconteceu na sua demissão. Foi por causa de algum layoff, né? A empresa estruturalmente ela mandou pessoas embora. Foi por questões de performance, porque pode acontecer algum conflito de cultura dentro da empresa. Entender o porquê que você está sendo demitido é muito importante, porque você vai precisar atacar no ponto necessário. Se for uma questão de layoff, meio que não tinha muito o que fazer. Agora, se for uma questão mesmo de performance ou até mesmo fit cultural com a empresa, é importante que você analise e encontre esses problemas para a gente poder resolver. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender. Além disso, reúna documentação, contra-cheques, referência de colegas que você pode usar. Tudo isso vai te ajudar a conseguir um outro emprego. Beleza? E olha os seus direitos, tá? Isso é muito importante. FGTS, seguro-desemprego, aviso prévio. Você tem direitos, então cobre-os da empresa que você está trabalhando. Às vezes a gente esquece disso quando a gente é mandado embora e o ideal é que você não esqueça. E aqui, ó, a gente vai fazer uma análise honesta, né? O que você vai aprender sobre você mesmo? Isso é um momento de reflexão interna. Você não pode deixar um momento desse que foi tão complicado ou tão importante para você vazar assim. Então, ó, o que você tem que pensar? O que eu contribuía de verdade para a empresa? Se eu saísse amanhã, por exemplo, hoje mesmo, você ainda não foi demitido. Se você saísse amanhã, o que ficaria sem ser feito? A minha stack está atualizada? Eu fiquei confortável na zona de conforto nos últimos 2 anos que eu trabalho aqui? Ou eu trouxe novidades? Eu estou numa situação que eles precisam cada vez mais de mim, que eu estou me tornando cada vez mais importante ou não? Colocar esse reflexo, né, rever tudo que você fez é muito importante, porque isso vai te trazer não somente clareza das coisas que você pode melhorar, mas clareza das coisas que você já faz e se você realmente é tão importante assim para a empresa. Não que QA
não seja importante, né? Mas às vezes a sua visão do time, de como uma empresa funciona, dos processos, tá? Meu LinkedIn e portfólios refletiam quem eu sou? Isso é muito importante também, porque às vezes as pessoas elas conseguem emprego e elas largam o LinkedIn delas, largam o currículo delas. Você não pode deixar isso acontecer. Então, você está desatualizado há meses no seu LinkedIn? Tinha alternativas ou eu me tornei totalmente dependente de um único empregador? Por quê? Porque se você tá com o seu LinkedIn atualizado, se você posta as coisas que você faz, as coisas que você estuda, as melhorias que você faz na sua própria carreira, você consegue postar isso e às vezes conseguir propostas de empregos que pagam mais do que você já trabalha hoje. Inclusive é o que eu sempre falo, procurar emprego enquanto você está empregado é a melhor coisa que você pode fazer. Você consegue encontrar empregos que vão ser exatamente o que você quer, projetos que você se interessa, salários que vão realmente fazer você querer sair da empresa que você está. E aí, construir uma rede de contatos ou continuar crescendo ela. Você vai pedir indicação, você vai esperar ser demitido para pedir indicação? Não, faz isso agora. Já chega no seu amigo e fala, deixa uma indicação lá. Isso muda tudo, porque é o que eu falei, às vezes você pode receber uma proposta melhor para trabalhar num lugar melhor e poder sair da sua empresa antes até mesmo de acontecer aquele layoff que você já tá vendo que tá vindo. E aí, o que eu vou trazer aqui? Habilidades de QAs que são mais demandadas em 2025, não. Peraí, eu revisei tudo, mas mesmo assim sempre sobra uma coisinha, né? Olha o que há. Em 2026. Então, base de vagas publicadas no LinkedIn e no Indeed, tá bom? Se você aprender ferramentas de automação já é muito bom, mas aprender Playwright é muito bom também, porque está cada vez mais sendo solicitado Playwright no mercado. Aprender ferramentas de CI/CD também. Inglês nem se fala, você explode a probabilidade de contratação não somente para vagas no Brasil, mas para vagas internacionais. Então ter um inglês funcional, ou seja, que você consegue conversar, que você consegue bater um papo, é prioridade. E aqui eu vou te trazer um dado estratégico, tá? A Robert Half, uma empresa que olha só para contratação mundialmente, ela é uma das maiores que tem no Brasil não, no mundo. Ela publicou que 44% das empresas brasileiras de TI planejam ampliar os seus times em 2026 e que 48% dos gestores pagariam mais por candidatos com habilidades especializadas, certo? Então, aí que tá. Você não pode ficar, mas a stack da minha empresa, as tecnologias que a minha empresa usa são só essas, não tem porque eu aprender outras. Tem sim, porque não é só sobre a sua empresa, é sobre você. E aqui, eu vou trazer para você um plano estruturadinho, bonitinho, de 30 dias para você se realocar, beleza? Você não precisa seguir o plano de uma semana certinho, bonitinho, mas eu tô te dando uma visão, porque eu sei que quando a gente é demitido, a gente fica perdido. E agora? Semana número 1, estruturação. Você vai atualizar o seu currículo se você ainda não tá com ele atualizado. Você vai colocar, inclusive, não somente o que você sabe fazer, mas os resultados que você trouxe, não as responsabilidades que você tinha. Então, por exemplo, se você trouxe automação, quanto de cobertura você conseguiu trazer nessa automação? E vai, tá? Temos conteúdo sobre isso também aqui no canal, que você pode dar mais uma olhada falando só sobre currículo. Otimizar seu LinkedIn com palavras-chave, também temos vídeos sobre isso. Montar ou atualizar o seu portfólio no GitHub, criar coisas novas, projetos novos, voltar a estudar e informar sua rede de forma ativa que você está disponível para o mercado. Lembrando, pelo amor de Deus, não vai me falar mal da empresa que você estava, não vai me falar mal da situação que você está, você só precisa informar sua rede que você está aberto a novas vagas. E sim, você pode deixar que você está aberto, mesmo com aquele verdinho, não tem problema. Os recrutadores precisam descobrir que você está aberto, beleza? Se você já tem experiência, é muito mais fácil conseguir uma vaga do que para quem está começando, tá? Isso é óbvio. Semana número 2, um diagnóstico e aprendizado. Identifique 2 a 3 lacunas técnicas mais críticas que tem dentro do seu conhecimento, tá? Óbvio, não é porque você trabalha anos na empresa ou como que você não vai ter lacunas. Então vamos começar a preencher essas lacunas. Comece um curso, um projeto para você endereçar essas principais lacunas. E é claro, eu não posso deixar de fazer meu próprio merchan aqui da Lumstack. Cara, a gente ensina QAs já tem anos, eu já trabalho há 10 anos, eu sei exatamente o que fazer nesses momentos. Inclusive, dentro da Lumstack a gente tem uma comunidade que você nunca tá sozinho. Então, já começa um curso ou alguma coisa que vai te ajudar a se colocar e aprender essas lacunas. E dentro da Lumstack a gente
gente ensina tudo isso, tá? Então, participa da nossa comunidade, entra lá, tenho certeza que você vai adorar estar participando da Lumi, ser um aluno da LumiStack, porque isso vai fazer toda a diferença na sua carreira. E aí, ó, conecte-se com 10 pessoas do mercado de QA no LinkedIn por semana, mínimo. Mercado de QA que eu digo, RH, pode ser gerentes, pessoas que você sabe que você pode conseguir uma indicação para entrar. E aplicar para vagas, né? O volume importa muito nessa fase, então fazer isso o dia inteiro, justamente porque você não está mais trabalhando, é um ponto muito importante. E da terceira à quarta semana, entrevista e aprendizado. Considerando o mercado como ele está quente, já tem alguns anos aí dentro da área de teste de qualidade de software, eu acredito que você vai conseguir fazer algumas entrevistas. Sim, você vai receber não vai conseguir participar de algumas entrevistas, tá tudo bem, mas você tem que continuar trabalhando, indo atrás, porque quanto mais entrevistas você conseguir fazer, melhor você consegue arranjar empregos que paguem mais, que sejam remotos, que sejam um projeto que você se interessa, beleza? É o momento de resolver o problema aqui. E cada entrevista são dados, tá? O que eles perguntaram, o que você não soube responder, inclusive na LumiStack a gente tem aula somente sobre isso, né? Sobre como responder, o que eles perguntam. Peça feedback após a sua rejeição, caso você não passe numa entrevista. Eles acabam não enviando se você não perguntar. Às vezes pode ser que você pergunte, eles também não enviam a resposta do feedback, mas peça feedback. Tá? Porque é importante você entender o que você está errando para você poder estudar. Documente o aprendizado de cada processo seletivo, anota tudo com quem você falou, anota quanto tempo demorou, como foi o processo, se foi bom, se foi ruim, anota as perguntas que te fizeram, tá? E mantenha a sua rotina estruturada. Trabalhar na recolocação como se fosse um emprego. Beleza, você não tem mais trabalho, você não está mais das 9 às 6 ali trabalhando, então coloca toda a sua energia nisso, ok? O que muda depois? É muito possível que você consiga uma posição melhor do que você já estava. É muito possível que você consiga um salário maior que você já estava, porque você está olhando os pontos errados, os pontos ruins que você teve, finalmente você teve coragem de resolver eles. Aprender uma tecnologia que você não tinha aprendido, às vezes aprender automação que você nunca tinha mexido, mexer com SQL, aprender CI/CD, tudo isso te ajuda a evoluir. E você, com a sua experiência, somando esses conhecimentos novos, isso faz com que você consiga, às vezes, salários maiores, vagas melhores. Stack que você gostaria de estar usando, você parou de usar aquela coisa velha, às vezes você usava Selenium, trabalhava com automação mobile, não sei, você não gostava, agora você está num projeto que você gosta, ou você está usando uma tecnologia que você nunca tinha usado agora numa empresa nova. Clareza de carreira, entenderam o que querem e o que não querem numa próxima posição. Então, o que você não quer mais para sua carreira? O que você aceitaria no projeto, o que você não aceitaria? Você vai se entender muito melhor. E não só isso, né? Uma rede mais robusta, vai ter mais pessoas, você vai ter pedido para as pessoas colocarem lá recomendação para você, beleza? A demissão, tá? É o mercado te dizendo que existe uma lacuna entre o que você oferece e o que ele precisa para agora, beleza? A resposta certa não é entrar em desespero, nunca é entender como fechar essa lacuna, como você melhora o seu perfil. E para as questões que estão passando por isso agora, você não está sozinho. Tá? O mercado de QL está muito quente, fica tranquilo. Se você tem um currículo atualizado, se você está trabalhando com stacks relevantes, com um portfólio real, uma janela de recolocação para quem tem experiência e tem conhecimento dessas ferramentas, é muito curto, tá? E agora eu vou contar um pouquinho mais sobre mim e vou finalizar o vídeo. Quando eu fui demitido, lá em 2022, no final do ano, perto do Natal, para mim foi muito difícil, principalmente por tudo que eu passei no ano, e eu fui contratado por uma empresa para ser líder de qualidade dela, o nome dela é Lexop, vocês podem olhar no meu perfil ali no LinkedIn. E foi muito bom para mim, porque foi uma das empresas que eu mais gostei de trabalhar. Eu estava no cargo com mais responsabilidade, eu estava com pessoas, com um time que eu me dava muito melhor, com um projeto que eu me interessava muito mais pelo projeto antigo. Comecei a ganhar mais. E depois disso, comecei a ganhar mais ainda no próximo emprego. E eu lembrei o quanto eu realmente fazia diferença para a empresa quando eu estava trabalhando. E isso me ajudou a sair do buraco, inclusive. Ver que eu não era tão ruim assim quanto eu imaginava, me fez me sentir muito melhor. E tudo aquilo que eu passei para vocês, uma posição melhor, um salário maior, uma stack mais atualizada, uma carreira mais clara e uma conexão, uma rede de conexão mais robusta, aconteceu comigo. Então, saiba que você não está sozinho. Se você tiver qualquer dúvida, se você está nessa situação, ou se você sente que isso vai acontecer com você, de ser demitido, deixa aqui nos comentários. Se você conhece alguém que está passando por isso, ou já passou, manda para ele esse vídeo, eu tenho certeza que ele vai gostar de ver. E claro, deixa um like aí se a gente te ajudou. E se você não quer perder mais nenhum vídeo aqui da Lumi, vai lá e se inscreve. Galera, muito obrigado por terem participado. Se você quer saber mais das formações da LumiStack, saiba que temos um link aqui embaixo para você acessar. E espero vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.